Muito bom dia, meu amado irmão e irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu dia. Que esse seja um dia maravilhoso para você, para sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família. Esse é o desejo meu, pastor Clodoaldo, que estou todos os dias aqui com você nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os dias às 6 horas da manhã. A gente posta aí no YouTube, também no Instagram, no Facebook e agora também no Telegram, as nossas devocionais, para você poder assim ouvir, orar e também buscar a presença de Deus. Como é importante, são apenas 10 minutos que a gente coloca aí uma mensagem de um capítulo da Bíblia e também a gente ora. Então vamos lá a mais uma das nossas devocionais? Hoje o tema da nossa devocional é lidar com os nossos medos. Vai ser forte isso, hein? Aguarde aí. O texto que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 4, que nos diz assim, olha: Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Olha só que forte esse texto, não é? Nós podemos ver aqui, irmãos, o diálogo que o Senhor teve com Moisés, tentando convencê-lo de seu chamado e de seu ministério libertador. Havia muita coisa para ser tratada na vida de Moisés. E neste capítulo, a Bíblia nos mostra esse tratamento de Deus com este servo que Deus haveria de usar para libertar o seu povo. Moisés tinha uma história complicada, principalmente por causa da morte que carregava em seus ombros. Não é fácil para alguém carregar uma culpa por um assassinato, ainda mais quando Deus aparece para ele, não é verdade? Creio que ele pensou em um julgamento, em um castigo, em algo parecido que Deus poderia fazer com ele por ter se revelado a ele. Moisés estava fugindo de si mesmo e também do seu chamado havia 40 anos, vivendo pelo deserto, longe do destino e do seu desígnio. Não é de admirar que ele tentou dar tantas desculpas para o Senhor quando Deus apareceu para ele. Quando Moisés fugiu do Egito, ele fugiu por medo de morrer, porque o faraó, o rei do Egito, queria matá-lo. Agora o Senhor precisava tratar esses medos que Moisés tinha, principalmente o de comparecer diante do faraó, ainda que o faraó já fosse outra pessoa. O medo, meus irmãos, em muitos aspectos pode ser um espírito, é isso mesmo que você está me ouvindo, porque a Bíblia nos fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, veja só, nem um espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. E Moisés aqui, como nós vimos, ele alimentou esse espírito do medo por 40 anos, fugindo de si mesmo e também fugindo de Deus, até que o Senhor apareceu para ele e disse que iria usá-lo para apresentar sinais maravilhosos diante do povo e diante de Faraó. O primeiro sinal seria o da vara que se transformaria em serpente. Veja, quando Deus fez a vara de Moisés transformar-se em cobra, no texto aqui que nós lemos, Moisés começou a correr fugindo da cobra. Mas o Senhor disse para ele pegar a serpente pela cauda, o que poderia, claro, provocar mais medo ainda, pois quando se pega uma cobra pela cauda, a tendência é ela virar-se e picar quem está segurando ela. Mas essa foi a ordem de Deus. E quando Moisés fez isso, a cobra transformou-se na vara novamente. Nós podemos tirar algumas conclusões muito fortes para a nossa vida nessa situação, meu querido irmão e minha irmã. Uma delas é que o Senhor quer nos ensinar a lidar com os nossos medos. Isso mesmo que você está ouvindo. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. Há muitos medos que nos paralisam, que nos petrificam, outros que nos fazem correr, andar em círculos, nos afastar, nos retirar e até mesmo nos fazer esconder daquilo que nós precisamos enfrentar. Mas são esses medos que precisam ser tratados em nossa alma. Deus quer nos curar por dentro, no nosso interior, e assim nos livrar
de todos os medos. Quantas foram as vezes que você deixou de fazer algo importante na sua vida porque você teve medo? Talvez você está passando com medo hoje, medo do desemprego, medo da enfermidade, medo das doenças, medo do divórcio, medo de seus filhos caírem no caminho errado. Quantos são os medos que a gente passa no nosso coração, né? Que a gente passa aí pela vida. A outra coisa que nós aprendemos é que aquilo que temos medo, olha só, pode se transformar no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso desígnio. Aquilo que nós temos medo pode se transformar nas nossas atitudes em direção aos planos, propósitos e desígnios do Senhor para a nossa vida. O que provocava medo em Moisés transformou-se num instrumento de sinais, maravilhas e prodígios diante do povo e do inimigo. Deus tinha um propósito de liderança na vida de Moisés, representada por aquele cajado, por aquela vara. E ali o Senhor tratou esse medo de Moisés, o medo de liderar, o medo de chegar diante de uma autoridade, o medo de ser um libertador, de ser um instrumento de Deus. Então, no poder do nome de Jesus, eu digo a você, encare os seus medos, lide com eles, coloque-os debaixo da potente mão do Senhor e Deus vai te ajudar. Se você precisar, converse com o seu pastor, converse com a sua liderança. Se você precisar, sei lá, procure um psicólogo, procure até mesmo um psiquiatra, mas procure ajuda para vencer esse medo que você tem. Eu não estou te falando aqui de um medo de barata, de um medo de lagartixa, não é isso que eu estou falando. São medos que nos atrapalham a ter um bom casamento, medo que nos atrapalha a fazer uma entrevista. Não é? Tem pessoas que entram em estado de pânico quando eles têm que fazer um teste, quando têm que fazer uma prova. São desses medos que eu estou falando. Pessoas que têm medo de assumir sua postura, assumir a sua fala. Pessoas que têm medo de assumir quem elas são, andam sempre escondidas. Olha, não faça isso. Assuma aquilo que está te provocando medo, encare, lute, busque cura, busque restauração. Essa é a nossa palavra. É a palavra de Deus para nós nessa manhã, e eu quero agora orar em cima dessa palavra e também orar, não é? Naquela corrente nossa de oração aí, pelas nossas lutas, dificuldades, para Deus abrir caminhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da presença do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, Pai, unidos na nossa fé, buscando a palavra do Senhor, e que palavra maravilhosa foi a de hoje, Pai, que nós devemos aprender a lidar com os nossos medos, a encarar os nossos medos, meu Pai, porque o Senhor é Deus para curar a nossa alma, para libertar o nosso ser de tudo aquilo que está nos amarrando e nos prendendo. Peço ao Senhor a graça, a unção, a bênção, para que, ó Deus, a vida do meu irmão e a da minha irmã, Pai, possa ser liberta, todo espírito do medo seja quebrado. A Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu espírito de medo e nem de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia. Aleluia! Que o meu irmão e a minha irmã tenham a ousadia, tenham a sabedoria, tenham a graça, a força e a bondade do Senhor. Que ele não tenha medo, Pai, de encarar um relacionamento, que ele não tenha medo, meu Pai, de encarar uma entrevista. Ó Deus, essa pessoa que tem medo de dirigir, que tem medo de assumir compromissos, Jesus, repreenda isso, eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que tem medo de ter filho, que tem medo de casar, Jesus, que o Senhor repreenda o espírito de medo e nos dê espírito de alegria e de ousadia. É a nossa oração em nome de Jesus, também clamando ao Senhor, meu Pai, pelas pessoas que estão precisando, Pai. Tenho encontrado pessoas que têm falado comigo, que têm sido muito abençoadas, meu Pai, nas devocionais, e eu peço ao Senhor que abençoe o trabalho, abençoe o emprego, a empresa, meu Pai, abençoe com cura essa pessoa que está enferma, que está no hospital, ou está acamada em casa, essa pessoa que está desistida, com a vida emocional em frangalhos, pensando em suicidar, pensando em largar tudo. Jesus, ajuda ela, Pai, estende a sua mão. Ó Deus, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de poder, e o Senhor pode fazer grandes coisas para aqueles que creem, e nós cremos no Senhor, porque está escrito na sua palavra: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós cremos em Ti, Jesus, porque o Senhor
é o Deus da vida. Abençoe-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, que bênção, hein, meu irmão? Que dia maravilhoso o Senhor vai nos dar, a gente colocando aí esses 10 minutos na presença do Senhor. Eu quero que você até faça mais, né? Mas se não der, faça isso daí, esteja junto com a gente em oração. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, posto aqui nas redes sociais uma devocional, uma palavra de Deus, da Bíblia, capítulo por capítulo, a gente faz uma oração. Então, e agora eu peço a você que compartilhe isso, faça essa mensagem crescer, compartilhe aí pelo YouTube. No YouTube agora também está podendo colocar os seus comentários, tá bom? A gente organizou ali e agora pode colocar seus comentários, seus pedidos de oração lá no YouTube, tá bom? Pelo Facebook, no Instagram também, e agora também pelo Telegram. Um grande e forte abraço para você, Deus te abençoe, tenha um excelente dia e a paz do Senhor.